Gálatas capítulo 2, versículo 20, a palavra do Senhor nos diz assim: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O título da mensagem nesta noite: Cristo vive em mim. Vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pelo culto que nós estamos tendo. Obrigado pelos louvores, pelos especiais. E agora, Pai, suplicamos, fale conosco, Senhor. Nós carecemos ouvir a sua voz. Queremos ouvir a doce voz do Senhor. Carecemos disso. Pai, alimente nossa alma, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Irmãos, a carta de Paulo aos Gálatas é uma carta que está num peso de tratado de fé. É um tratado que Paulo escreve, um tratado teológico, para combater as heresias que estavam invadindo as igrejas na região da Galácia. A principal heresia era a heresia legalista dos judaizantes que estavam chegando nas igrejas e ensinando, irmão Ivonete, que as pessoas, que os gentios, deveriam ser salvos não somente pela fé em Jesus, mas também pela prática das leis mosaicas. Os judaizantes ensinavam o seguinte: não é simplesmente pela fé, não é somente pela fé que o gentio pode ser salvo. Ele também precisa se converter ao judaísmo, praticar os costumes judaicos e também obedecer e cumprir a lei mosaica. Principalmente a circuncisão, a guarda dos dias festivos e a abstinência dos alimentos. Então Paulo escreve esta carta para combater essa heresia. Irmãos, parece que não, mas infelizmente essa heresia está firme e forte nos dias de hoje. Existem muitas denominações que se dizem evangélicas que insistem que a salvação não é somente pela graça do Senhor, não é simplesmente somente pela fé em Jesus, mas há muitos que ensinam que a salvação também é pelas obras, pela obediência às leis, pela submissão à palavra de Deus. Nós sabemos da importância da obediência às Sagradas Escrituras, mas nós sabemos, pelos próprios escritos paulinos, apostólicos, que a salvação é somente pela fé em Jesus Cristo. Amém, irmãos? A salvação em Cristo é algo que Deus nos oferece pela fé no Senhor, senão não seria graça. Efésios capítulo 2, verso 8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Se houvesse a necessidade de cumprir a lei mosaica, de obediência no cumprimento de santificação, por exemplo, para ser salvo, então não seria graça, seria méritos, e seria completamente o oposto de graça. Mas, irmãos, aqui no versículo 20, Paulo está falando está explicando que uma vez salvos, já que a salvação é somente pela fé em Cristo Jesus, uma vez salvos em Cristo, o salvo passa a se identificar com o Senhor Jesus Cristo. E Paulo deixa claro isso para nós aqui. O texto diz: já estou crucificado em Cristo, com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo vem mostrando que essa identificação, ela extrapola todo e qualquer conhecimento humano. Porque Paulo está dizendo, irmã Ariane, que quando o pecador recebeu Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, é como se nós voltássemos a 2000 anos atrás e fôssemos pendurados na cruz juntamente com Cristo. E quando Cristo deu o seu último suspiro e morreu entregando seu espírito ao Senhor, ao Pai, nós também morremos com Ele. Mas da mesma maneira, nós ressuscitamos com o Senhor Jesus Cristo. E assim,
E por isso nós temos parte com ele nas bênçãos celestiais. Irmãos, essa identificação está relacionada tanto com a vida quanto com a morte do Senhor Jesus Cristo. E com relação à morte de Jesus Cristo, Paulo diz que já está crucificado com ele. Isso significa que nós morremos com Cristo. E Paulo se refere a duas coisas aqui que nós vamos ver rapidamente e já estaremos indo para os nossos lares. Paulo está dizendo que nós morremos em Cristo com relação à lei. Se você ler os versículos anteriores, Paulo está falando que a salvação nunca foi pela lei. A lei nunca salvou ninguém. Pelo contrário, a lei sempre condenou. A lei sempre trouxe morte. A lei apontava justamente para o pecado. E sendo nós pecadores, a lei sempre irá nos condenar. E é pelo fato da lei nos condenar, irmãos, que nós precisamos de um Salvador. Porque é impossível de nós salvarmos a nós mesmos. A lei, logicamente, ela tem a sua posição na salvação, que é de apontar o pecado. A mostrar que nós somos pecadores, para que nós saibamos que nós precisamos de um Salvador. E esse Salvador se chama Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso que Jesus, irmãos, é o nosso maior tesouro, porque somente por ele nós temos acesso diante do Senhor. Não é a nossa fé em si, irmão Maurício. Tem gente que acha que, não, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de oração, uma mulher de oração. Não é por nós, é pelo que Cristo fez por nós. É por Ele. Ele é o nosso maior tesouro. E Paulo, com relação à lei, está dizendo, estando nós mortos para o pecado, a lei não tem mais poder sobre nós. Paulo está falando justamente sobre a condenação. Uma vez salvo em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre nós, porque os nossos pecados já foram julgados na cruz do Calvário em Cristo Jesus. Então a lei não tem mais poder sobre nossas vidas. Mas o que eu quero enfatizar nesta noite é no segundo aspecto dessa identificação que Paulo traz aqui para nós. Quando Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo, Paulo também está dizendo que nós morremos para nós mesmos. Porque, irmãos, se nós olharmos para a natureza humana, para a nossa natureza caída, longe do Senhor, meus irmãos, nós vamos ver o quanto o ser humano ele é egocêntrico, o quanto o ser humano ele é egoísta, quanto as motivações do ser humano são extremamente egoístas em sua natureza por causa da corrupção do pecado. E Paulo está dizendo que nós, agora que estamos em Cristo, nós morremos para nós mesmos. Em outras palavras, o eu, o ego, não ocupa mais o primeiro lugar em nossas vidas. A nossa principal motivação para tomar decisões em nossas vidas não é mais aquilo que vai trazer benefícios para nós. Mas a principal motivação de nossas vidas é o próprio Senhor Jesus Cristo. Pois nós não vivemos mais para nós mesmos, nós devemos viver para Cristo Jesus. Uma vez mortos para o pecado, uma vez mortos em Cristo Jesus, nós também estamos mortos para nós mesmos. E agora Deus quer que nós vivamos para Ele. Nós podemos ver, irmãos, o quanto o ser humano ele é egoísta. Por exemplo, na política. Irmãos, a gente acompanha um pouquinho, eu nem aprofundo muito nisso, irmãos, porque dá nojo tem hora. Ver as pessoas difamando um ao outro, ver as pessoas interessadas em questões próprias, particulares, enriquecimento ilícito, pessoas movendo, usando sua posição política para influenciar outras coisas, para se livrar de julgamentos e assim por diante, de condenações.
Nós podemos ver no judiciário a corrupção humana, uma pequena minoria impondo um tipo de justiça que favorece a injustiça, e o cidadão de bem acaba sendo prejudicado por causa de motivações egoístas. Podemos ver isso também no nosso trabalho. Colegas de trabalho denunciando uns aos outros, porque o que o colega está fazendo está lhe prejudicando de uma certa forma. Eu já vi, quando eu estava trabalhando na empresa lá em Minas, uma vez funcionários denunciando outros colegas porque eles estavam trabalhando mais da média. E eles não queriam trabalhar daquela forma, eles queriam trabalhar na maciota, eles queriam trabalhar tranquilo, sossegado. Qual que é a motivação para tais denúncias? Motivação egoísta. Infelizmente, nós também podemos ver motivações egoístas na igreja. Pessoas procurando Deus porque querem bênçãos de Deus. Irmãos ficando chateados com outros irmãos por causa que a igreja tomou uma decisão que lhe contrariou, que não foi de acordo com sua vontade, com o que ele achava ser o melhor. Infelizmente, não era para ser, mas acabamos vendo na igreja, mas principalmente no coração do homem, irmãos. Dias atrás eu estava vendo um artigo falando dos problemas no Brasil, na política, no judiciário, na sociedade e tudo mais. E esse site conservador colocou assim: será que o problema do Brasil não é a República? O que você acha? Sim, não ou é outra coisa? Irmãos, o problema do Brasil não é a República, não é a monarquia, o problema do Brasil não é a direita, não é a esquerda, não é socialismo, não é liberalismo, o problema do Brasil não é isso. O problema do Brasil é a falta de Deus no coração, é a falta de Jesus, é o pecado que corrompeu a natureza, é a corrupção que está aqui dentro do coração. O ser humano é corrupto lá no poder, mas é também corrupto no seu dia a dia, nas pequenas coisas. E quando nós entregamos nossa vida a Cristo, irmãos, Deus mudou os nossos corações, amém ou não, irmãos? Deus mudou a nossa vida, nos fez novas criaturas em Cristo Jesus. E de acordo com Paulo, para que essa transformação aconteça de fato, para que ela seja evidenciada, Cristo precisa viver de fato em nossas vidas. Mas não estou dizendo que Cristo não já mora em nossos corações por meio do Espírito Santo. O que eu estou dizendo é que Cristo precisa controlar nossa vida. Porque enquanto nós estivermos controlando as nossas vidas, irmãos, nós vamos tomar decisões erradas, nós vamos agir egoisticamente. Nós precisamos estar conscientes. Estamos crucificados com Cristo. Estamos mortos, tanto para a lei que nos condenava, quanto para nós mesmos. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo e por Ele precisamos viver cada dia mais. A nossa principal motivação deve ser Jesus. Nós, família, esse tempo atrás, tiramos um tempo de família e assistimos um filme cristão. O filme, se eu não me engano, se chama O que Jesus faria? Não. Em meus passos, o que faria Jesus? Eu acho que esse é o nome do filme, que é embasado num título de um livro. Irmãos, ali conta a história de um jovem que estava passando por problemas de rebeldia no seu lar, e ele foi lá e depredou o patrimônio de uma igreja. Uma igreja batista, amém, irmãos? Amém. Depredou o patrimônio de uma igreja. E aquele jovem foi condenado a ajudar a reconstruir, a consertar os danos causados. Irmãos, havia ali um carpinteiro que estava passando também por alguns problemas, mas ele foi ensinado tempos atrás, quando ele fosse tomar qualquer decisão, ele lembraria dessas iniciais, OQJF.
Alguém sem ser o Estevão e minha família sabe o que significa OQJF? Fala bem alto, Estevão. Mas é isso mesmo, mas o que Jesus faria? OQJF, o que Jesus faria? Mas é isso mesmo, obrigado, irmão. O que Jesus faria? E essa é uma pergunta que nós precisamos fazer, irmãos, diante de qualquer decisão que vamos tomar. Seja uma mudança, seja uma promoção no trabalho, seja uma função que você vai desempenhar na igreja, uma decisão com relação à sua família, qualquer coisa, irmãos, por menores que sejam, se perguntar o que Jesus faria. E eu tenho certeza, irmãos, que isso irá nos direcionar para que nós possamos viver da maneira que agrada o Senhor nosso Deus. Porque nós não iremos tomar uma decisão que Jesus não tomaria. Nós não iremos a lugares aonde Jesus não iria. Nós não usaremos coisas que Jesus não usaria. E isso nos levará por caminhos retos que glorificam ao Senhor e que trazem edificação para as nossas vidas. Talvez você tenha planos, você tenha objetivos na sua vida. Mas Jesus tem que ser sua prioridade. A principal razão de você fazer isso. Senão está errado. Jesus precisa ser o propósito da sua vida. Nunca se esqueça que estamos aqui para que mais pessoas conheçam Jesus. E procure sempre cumprir este propósito em sua vida. Esta missão. Que nós, ou melhor, que não nós, mas Cristo controle nossas vidas. Que nós permitamos ser usados por Deus. Qual é o seu papel na obra de Deus? Você já se perguntou isso? Qual é o seu papel? O que você tem feito para que mais pessoas conheçam Jesus? E que nós nos permitamos ser usados por Deus, irmãos. Quando Cristo, de fato, controlar as nossas vidas, nós seremos vasos, instrumentos nas mãos de Deus para que mais pessoas conheçam Jesus.